Empreender não é ter um monte de dinheiro e você montar uma indústria. Assim é relativamente fácil. Não significa que você vai bem na indústria, porque se você monta a indústria com dinheiro, você monta. Isso eu garanto. Empreender talvez seja você criar de zero ou quase zero, certo? Alguma coisa que cresce, que os múltiplos são muito altos, digamos, em relação ao que você tinha antes. Precisamente, então, meu empreendimento inicial foi nos estudos. Eu queria me preparar melhor. Meu objetivo era ser o melhor professor de estatística possível, certo? Dentro do que o meu talento me permitisse. Procurei vários países que poderiam me dar isso e um dos países que decidi fazer foi aqui no Brasil, em 1989, certo? Eu fui aceito pela Universidade de São Paulo para fazer o mestrado em estatística. E eu vim fazer. Então, eu me preparei e estava tudo indo muito bem. Só que cheguei no final do governo Sarney. E depois do Sarney, houve uma eleição entre Lula e Collor, tá, que foi bem polarizada e foi bastante, digamos, interessante para quem vinha de fora e não só olhava aí para os lados. E Collor ganhou. E além de Collor ganhar, ele pegou dinheiro de todo mundo, certo? E sequestrou, certo? Não de todo mundo, de mim não, porque não tinha nada. Então, eu só estava estudando, tinha uma bolsa. Eu estudava uma bolsa que me dava CNPq. Mas congelou a bolsa, certo? Congelou a minha bolsa de estudos. E eu não tive mais condições de sustentar uma família, porque já tinha minha esposa e uma filha. E minha esposa ficou grávida, certo? Então, não consegui, me faltava um semestre e não consegui terminar. Tive que sair da Universidade de São Paulo e fui trabalhar primeiro numa empresa japonesa de curso de matemática. Vocês devem ter ouvido falar, Kumon Instituto de Educação, certo? Era coordenador de matemática, fui durante 7 anos. E também dando aulas à noite, tá? Em algumas faculdades e universidades, como Oswaldo Cruz, IBMEC. Então, trabalhando nessa área mais de estatística e de matemática financeira também, que eu tinha me especializado. Muito bem. E assim passaram alguns anos, 8 anos, até que eu consegui, digamos, uma estabilidade financeira e eu voltei para a USP. Falei, agora eu vou terminar o que comecei. Só que tudo aquilo que tinha feito já tinha caducado. Então, recomecei em 98 e terminei o mestrado em 2001. E continuei dando aulas durante um tempo. Em 2003, eu dava aulas à noite. Em 2003 eu decidi fazer uma coisa diferente do que tinha feito até agora, e que foi entrar numa empresa chamada Barça. Ouviram falar de Barça? Sim. O que Barça fazia? Enciclopédias. Então eu decidi vender livros no Brasil, vender enciclopédia porta a porta. Então o meu amigo Edi, nós muitas vezes saímos vendendo enciclopédia porta a porta, e para surpresa de todo mundo, vendíamos muito. Esse dinheiro, um dia, em 2005, eu falei, estou com dinheiro, o que eu faço? Não sabia o que fazer. Eu queria empreender, mas não tinha a menor ideia do que fazer. Isso acontece quando você é professor. Certo? Você, como professor, o que você sabe fazer é dar aula. E se você quer ganhar dinheiro como professor, você vai estar com 80 anos de idade e vai continuar dando aula, porque é você que tem que estar aí, entende? Aí eu perguntei para minha filha, que tinha 18 anos na época, se chama Matilde, Matilde, o que você acha que seu pai pode fazer aí para empreender? Aí ela falou, abre uma temaqueria. Eu falei, uma quê? Pai, você não sabe o que é uma temaqueria? Eu, não sei, definitivamente não sei o que é uma temaqueria. Olha, é um negócio que está assim, bombando. Então, não está bombando. Tem muitos jovens que vão às 2 da madrugada comer sushi.
você está brincando comigo, né? Às 2 da madrugada comer sushi? Sim, pai. Efetivamente falei, então tudo bem, quero ver isso. Tinha 3 temaquerias na época. Ou seja, esse conceito começava aos poucos, digamos, a entrar e a gostar de determinado nicho de público, que era realmente o estudante universitário. Eu lembro que eu fui uma quinta-feira, 1h30 da manhã, chovendo. Tinha gente do lado de fora, esperando, com guarda-chuva, para entrar. Interessante. Eu aprendi o negócio, certo? Eu analisei o negócio, eu aprendi o negócio, tá certo? Eu gostei do negócio. Só que eu via que o que estava sendo oferecido talvez não tivesse, digamos, muita possibilidade de crescimento do jeito que estava sendo oferecido. Tanto assim que essa empresa que iniciou, digamos, já não existe mais. Não existe mais. Eles iniciaram com um conceito, mas não existe mais. Nós começamos em 2006 com uma unidade, com uma loja, com um restaurante no bairro de Moema, na Alameda dos Inhambiquaras. Certo? E fomos muito bem. Muitos dos meus clientes, certo, me pediram, Gustavo, me ensina como você faz, tá certo? Porque você está indo também. Os segredos, tá certo, de você ir bem. Na realidade, todo mundo conhece. É muito trabalho, muita dedicação, tá certo? Trabalhar com qualidade, tá? Trabalhar de forma honesta. Pagar primeiro seus fornecedores antes de você se remunerar. Certo? Se você tira seu salário primeiro e depois pretende pagar todo mundo, não acontece. Muitas vezes você não se remunera com nada. Certo? Tá? E, dessa maneira, eu disse, bom, para ensinar, eu vou abrir uma franqueadora, certo? Uma franqueadora. Eu já tinha experiência em franquias, certo? E formei uma franqueadora que envolve vários aspectos, que não vou entrar em detalhes agora, mas que permite que pessoas que não têm nenhum know-how possam entrar, possam ter uma temaqueria, um restaurante ou qualquer outro tipo de negócio com esforço mínimo, praticamente somente um esforço financeiro. E o restante é a franqueadora que ensina a fazer, que ensina a operacionalização da ideia, do conceito. Então, a minha ideia, junto com a minha esposa, nós decidimos criar um sistema que permitisse que uma pessoa abrisse um restaurante sem cozinha. Nós temos uma cozinha centralizada que entrega em todos os pontos de venda, todos os dias, na quantidade que o franqueador precisa, o alimento que ele requer. E que tipo de treinamento nós damos até hoje para os nossos funcionários? Bom, eu não exijo experiência prévia, mesmo para o sushi man. Nós treinamos de zero. Uma das características da temaqueria é que você é atendido rapidamente. Ou seja, é um fast food com base na culinária japonesa. Essa é a proposta. O que nós tínhamos que desenvolver é esse tipo de treinamento que permite que alguém atenda rápido, que o sushi man faça o temaki adequadamente, o outro alimento adequadamente, com boa técnica e rapidamente. Isso eu não conseguia no sushi man que tinha 10, 15 anos de experiência. Porque o sushi man que tinha 10, 15 anos de experiência, ele fazia do jeito dele. E ainda falava para mim, eu sei muito mais que você. E minha resposta era, você tem razão. Você tem 15 anos de experiência, eu tinha 2. Você sabe muito mais que eu. Porém, do meu negócio, eu sei muito mais que você. O que eu precisava era alguém rápido, que fizesse bem e que não discutisse como tem que ser feito. Porque se a gente pega pessoas que discutem como tem que ser feito, quando tem um padrão para fazer, então você não vai muito para frente. E você não pode replicar isso ad eternum, porque a ideia é ter 10, 15, hoje 150, daqui a 5 anos, 400 unidades. Hoje somos a segunda maior rede do mundo de restaurantes de sushi. E finaliza a história aí, certo? Porque a história ainda está sendo feita. Nós fomos para Estados Unidos agora a expandir a rede. Fizemos um trabalho de 2 anos de conhecimento do mercado americano. Abrimos um restaurante com
início, meio e fim, apenas para testar produto, para testar paladar, para testar o conceito, tá certo? Porque restaurante japonês também tem muitos nos Estados Unidos, em Miami em particular, onde nós estamos. Porém, o conceito de temaqueria não existia. E se eu quero expandir nos Estados Unidos, tenho que ver se esse conceito particular vai dar certo ou não. Até hoje, a empresa, os únicos sócios somos minha esposa e eu, tá certo? Nós não temos outros sócios capitalistas por trás de nada, somos nós dois mesmos e vamos continuar assim, certo? Nós sabemos como replicar esse conceito e, claro que trazemos os investidores individuais, aqueles que abrem as franquias ou abrem uma master franquia para cuidar das regiões. São pessoas que cuidam de regiões, digamos. São franqueados, mas têm também o poder de vender franquias. Essa palestra aqui não é para falar da Max Place. Max Place é o fio condutor, de alguma maneira, de toda a história. Tá certo? Essa palestra aqui é para falar sobre empreendedorismo. São as coisas que eu aprendi em relação ao que é empreender. Tem gente que fala assim que o empreendedor é um empreendedor nato, ou seja, que nasceu sabendo. Não é bem assim. Tá certo? Ninguém nasce sabendo. Você tem que se preparar. Para você se preparar, você tem duas vertentes. A pessoal, você cultiva a sua própria pessoa, digamos, com os atributos que um ser humano deve ter, e ao mesmo tempo você cultiva o conhecimento. Tá? O conhecimento, ele está ao alcance de todo mundo, certo? Basta você ir atrás deles. Hoje você tem, por exemplo, uma instituição como essa daqui, Strong, que dá cursos de altíssimo nível em todas as áreas, digamos, que estão vinculadas com negócios. Você faz um esforço econômico, mas na realidade você está fazendo um investimento, um grande investimento em você. E esse investimento, ele paga muito mais, bom, que uma poupança, obviamente, tá? Paga muito mais que qualquer investimento bom que você tenha por aí em termos financeiros. Então, a sua preparação é fundamental, na minha opinião. Não significa que se você fez 10 cursos de pós-graduação, você vai ser um grande empreendedor. Não é por aí. Tem outras componentes, digamos, que você precisa também cultivar. Uma delas, que eu digo assim, a mais importante de todas, é você pensar em objetivo. Certo? Eu podia não ter nenhuma ideia do que queria fazer no início, sabia que queria empreender, o que eu fiz foi perguntar. Não foi por acaso que eu perguntei para minha filha, tá certo? Minha filha não é assessora de rede de franquias, tá certo? Eu perguntei para alguém que estava no mercado, que estava conhecendo, digamos, que estava saindo pela primeira vez da sua casa para experimentar uma série de coisas novas. Então ela me deu essa ideia. Justamente eu peguei a ideia e a desenvolvi. Tudo bem. Mas ideias, gente, há muitas. Ainda não se inventaram tantas coisas quanto já nós temos presentes. Tá certo? Tem uma frase, não sei se já alguém leu A Arte da Guerra aqui. Tá? Tem uma frase de Sun Tzu que fala assim. Ou seja, tem 7 notas musicais, mas as melodias que podem ser feitas apenas com 7 notas, as melodias que não foram feitas ainda, é muito maior o número daquelas que foram escutadas. Então, você pode dizer, bom, já em todos esses séculos de música, já tudo foi inventado. Não, ainda surgem melodias, porque ainda essas 7 notas, apenas 7 notas, ainda tem muito para tirar dela. O mercado é assim também. Hoje, para todo lugar que eu vou aqui no Brasil, eu ouço a palavra crise. Na verdade, todo mundo fala de crise. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não vamos negar a crise. Porém, há 2 tipos de crise. 2. É a crise que está por fora de você e a sua crise. O que você vai fazer com você dentro dessa crise? A intersecção das duas, se você permitir, pode ser muito grande. Mas se você não permitir, você pode
manter, digamos, um controle sobre a crise externa. É a famosa frase: quanto muitos estão chorando, outros vendem lenços. É isso, gente. Outros vendem lenços. Então, vamos pensar um pouco. Tá bom, de repente, se antes eu tinha que trabalhar 8 horas, talvez eu tenha que trabalhar 12. Então, você controla a sua crise dessa maneira. Se eu não tenho uma preparação, tá certo, em determinada área, e eu quero empreender, por exemplo, vendas. Eu era professor, então nunca tinha tido nada relacionado com vendas. É por isso que fui aprender a vender. Fiquei 3 anos, cheguei a ser diretor comercial. Não esperava, mas aconteceu, digamos. Né? Aprendi a vender, isso me ajudou muito depois na venda do meu negócio. Tá certo? Porque as primeiras 100 franquias, quem vendeu fui eu, uma a uma. Na verdade, agora tenho gente que vende para mim. Tá? Mas eu fiz o trabalho inicial. Então, você pode controlar sua crise pessoal, certo? Pode minimizá-la. Mas para isso, você tem que parar, você tem que pensar, e você, principalmente, tem que agir. Parar e pensar, até aí, 95% das pessoas chegam. Agir é o que todo mundo encontra sempre uma desculpa. Todo mundo não, mas muitas pessoas. Eu não tenho dinheiro para abrir uma franqueadora Marketplace. Está vendo? Tinha, ué. E o dinheiro que eu tinha estava em forma de carro, em forma de um apartamento, e virou dinheiro. Tá certo? Então, muitas vezes, quem limita o empreendedor é a própria pessoa. Tá certo? Isso daí é uma introspecção, uma coisa que você tem que analisar em você. Se seu limite é você. Pior ainda, se seu limite é a presidente Dilma. Não, eu não faço nada porque a Dilma... É verdade, gente. Então, gente, não tem totalmente preto, não tem totalmente branco. Aliás, a minha esposa me ensinou de forma muito divertida que tem 50 tons de cinza. Que momento. Entende, gente? Então, vamos relativizar sempre as coisas. Tá? Se eu não tenho dinheiro para fazer o meu projeto, então eu tenho que dar os passos intermediários para conseguir esse dinheiro. E de repente, quando eu consigo o dinheiro, mudou meu projeto. Também tem que ter essa capacidade de você mudar de rumo. Tá? Aliás, eu tinha um projeto anterior que não deu certo. Eu trouxe uma franquia americana aqui para o Brasil de cursos de informática para criança, que eram dados na escola de forma terceirizada. Para a escola era ótimo, porque ele tinha os computadores, todos os softwares, eu levava e os professores. E a escola me pagava um pequeno valor, tá certo? Muito mais barato que ir a fazer todo esse investimento. Não é uma ótima ideia? Só que aconteceu um problema com essa ideia, que se chama internet. Todos os jogos, até muito melhores que os meus, estavam de graça na internet. E outro problema, mais grave ainda, as crianças não precisam aprender. Eles aprendem sozinhas. Tá? Em uma semana sabia mais que meus professores, que eu treinava assim, suando. Gente, não adianta você tentar modificar a realidade. A realidade, ela é teimosa, ela é sempre a realidade. Tá certo? Então você tem que se adaptar também à realidade e saber o momento de, bom, aqui não deu certo, eu vou para outra coisa. O empreendedor normalmente tem uma história de fracasso também. Normalmente não conta, tá? Não conta. Isso é verdade, tá? Mas tem uma história de fracasso anterior, até que ele acha o caminho. Então, apenas mencionando, tá, que a crise, que é real, que ninguém vai negar,
você faz a interação que você quiser com ela. Se o teu desejo é empreender. Você pode decidir nesse momento, bom, eu vou estudar no exterior, por exemplo. Ou você pode decidir, eu vou manter meu emprego, porque a coisa está feia. E está tudo bem também. E, num momento melhor, você pode partir para um outro tipo de atitude. Então, parar, pensar e agir, digamos, são os 3 verbos que normalmente norteiam o que eu faço. Senão, não faço. Muita gente pensa, você está maluco com essa crise toda? Você vai abrir uma nova rede e de hambúrguer? O que você sabe de hambúrguer? Realmente isso é comer. Eu sei comer hambúrguer. Tá? Isso eu faço muito bem. Tá? Mas eu tenho gente que sabe. E eu sei como empreender uma rede de franquias. Ou seja, a ideia é a mesma. E eu sei que esses restaurantes de hambúrguer não vão ter cozinha. E eu vou entregar todos os insumos para eles, todos os dias, fresquinho para ele usar. Uma coisa importante. Se você, nessa área de franquias, quer ter sucesso, você tem que entender que você e seu franqueado são 2 faces da mesma moeda. Não são 2 moedas. Não é estou aqui em cima, que ele está aqui. Não, nada disso, gente. Se seu franqueado não está bem, você também não está bem. Ou você pode sentir que está bem, mas no médio prazo você está mal. Então, se alguém coloca o dinheiro dele, que muitas vezes é o dinheiro da vida dele, como foi o dinheiro da vida minha quando eu iniciei, certo? Você tem que dar um retorno para essa pessoa, certo? Ele tem que ter retorno financeiro. E para ter retorno financeiro, muitas vezes, sobretudo no início, sobretudo quando começa o negócio, que a pessoa tem que aprender muito, e não pode estar se preocupando com pagar taxas de royalties, esse tipo de coisas, você tem que dar uma ajuda. Tá? Essa é a minha ideia. Ninguém faz. Mas nós até hoje, no primeiro ano, quem compra uma tabacaria, no primeiro ano tem um royalty progressivo, dependendo do que fature. Desde 0% se fatura menos de 20 mil reais, certo? Eu não teria coragem de cobrar royalties de alguém que está perdendo dinheiro. Se a pessoa não fatura 20 mil reais, está perdendo dinheiro. Então não paga nada. Isso quando acontece? Eventualmente no primeiro mês, no máximo no segundo, que está iniciando o negócio. Então esses meses ruins, digamos, não paga nada de royalties e tem exatamente o mesmo suporte de visitas técnicas, no mínimo 2 vezes por mês, que tem todas as lojas do sistema. Todas são visitadas no mínimo 2 vezes por mês por um técnico que vai dizer num relatório o que está bem, o que precisa melhorar. Você vai te dar um suporte para você, digamos, ter a sua loja sempre impecável e não ter problema com uma vigilância sanitária, por exemplo. Então, a ideia, gente, é você sempre se preocupar com a outra parte. Não largar a outra parte, não deixar ela a Deus dará. Tem muita gente que fala, estou de saco cheio do meu serviço, vou montar um restaurante. Esse não é o momento certo para você fazer isso. Tá? Você estar de saco cheio significa que você está num momento vital, sim, de muita preocupação, de muita insegurança. É melhor talvez você mudar de emprego aí. Mas quando você está bem estável, você tem que ter um parceiro, normalmente dentro da sua família, provavelmente, que vai te ajudar a levar uma ideia para frente. E aí é necessário sim que você tenha um certo capital, tá? Porque todo empreendimento implica investimento. Implica você, primeiro, dar, certo? Aí você vai ter que ter o resultado de acordo ao teu talento, a tua força de trabalho e de acordo também com o que você faça trabalhar os seus colaboradores. Tá? Estamos falando, pode ser um restaurante, pode ser uma papelaria, pode ser um posto de gasolina. Em todos esses negócios, você tem que ter uma base, digamos, financeira, mas não tão alta como muita gente pensa, certo? Mas tem que ter um respaldo financeiro. Evitar ao máximo, entrar em financiamento no início. Tá? O financiamento é bom para quem tem dinheiro, tá, gente? Não é bom quando você precisa de dinheiro. Quando você tem dinheiro,
todo mundo te oferece dinheiro barato. Quando você não tem dinheiro, primeiro ninguém te oferece. E se alguém te dá dinheiro, ao invés de você fazer teu sonho, você vai fazer o sonho do cara. Esse é o sonho dele. Tá? Então, não recomendo meus franqueados, digamos, se ele me fala assim, eu só tenho 10%, vou financiar 90%, não aceito. Não aceito porque é morte na certa. Tá? E agir, cuidar do teu negócio como o cachorro cuida do osso. Assim, Deus, me cuida dos meus amigos, que dos inimigos eu cuido. Quando você decide empreender, você muda o rumo da sua vida. E em todas essas mudanças de rumo, você não tem garantia nenhuma. Nenhuma. Em todas, você vai ter que fazer, digamos, muito mais do que você achava que conseguiria fazer. É o atleta que corre 1000 vezes os 100 metros rasos e um dia bateu o recorde mundial. Por que esse dia bateu o recorde mundial? Porque era esse dia. Mesma coisa com o empreendimento. Porque nosso empreendimento deu certo. Quando eu comecei, tinha uma outra rede. Quando eu comecei a vender franquia, tinha uma outra rede que tinha umas 25 lojas, mais ou menos. E eu tinha uma franquia, em novembro de 2008. Ou seja, estamos falando de menos de 7 anos. Por que hoje essa rede tem 19 e nós temos 150? Se não fazemos exatamente a mesma coisa? Aparentemente. Eles também mudaram para o sistema sem cozinha. Ou seja, estamos praticamente iguais. Eu atribuo isso a vários fatores, tá certo? Não é um apenas. Mas um deles, por exemplo, é você se preocupar que seu serviço, o seu alimento, o que for que você está dando para o seu cliente, tenha a melhor qualidade possível. Muitos franqueadores, primeiro, fazem suas lojas próprias. 10, 20, 30 lojas próprias. E depois, o que sobrar é para os franqueados. Entende? No meu caso, não. Eu sou franqueador. Eu quero ser franqueador. Eu não quero operar loja. Embora eu saiba como fazer, evidentemente. Eu criei sistema. Eu e minha esposa não sabemos como fazer. Eu tenho uma loja em Miami Beach. Por quê? Porque é a loja modelo para vender franquia. Então, quem se aproxima nos Estados Unidos, eu quero abrir uma franquia Marketplace, meu escritório é a loja. Eu tenho escritório, mas eu levo primeiro para a loja. Ou seja, mostro, não tem cozinha, mostro como opera, mostro como é rápido. É isso que vende. Então, você pode ter uma ideia que não é original, mas dar uma roupagem original. É isso que vai te dar sucesso. Ou não, você pode se arrebentar também. Tá? O sucesso não está garantido para ninguém. O que eu posso dizer é que se você trabalha muito, as suas chances de sucesso são enormes. Trabalhando muito. Mas mesmo assim tem empreendimentos como a Computer Tots, que era a minha empresa de computação, que não deu certo. E era um conceito lindo. Lindo. Agora, gente, se você quer ter um negócio, você não pode se aproveitar das brechas da lei. Você tem que fazer um negócio dentro da lei. Dentro da lei. Isso daí, muita gente não entende. Muita gente não entende. Há uma correlação, tá certo? Que é uma relação, até matemática, entre a formação universitária e o sucesso. Há uma correlação que ninguém pode duvidar. Só que essa correlação não é 1, não é 100%. É 0,8. Significa que muitas pessoas que não têm uma formação acadêmica muito elevada, digamos, também têm muito sucesso nos seus empreendimentos. O que eu acho assim, importante é que você conheça o que você vai fazer, que tenha domínio disso e que tenha uma ideia para fazer diferente dos outros. Por exemplo, eu falei que minha filha falou em 2005 e eu abri a temaqueria em 2006, em setembro. Ou seja, que quase um ano estive estudando, estive aprendendo como fazer. Tá? E até eu sentir realmente que tinha conhecimento, e para isso
De que me serve ser psicólogo para abrir uma tabacaria? Praticamente para nada. Se eu não fosse psicólogo, provavelmente teria feito exatamente a mesma coisa. Tá? Poder me servir para depois cuidar de um funcionário ou tratar alguma coisa nesse sentido, mas não para empreender nesse momento, não. Mas a parte matemática, sim, porque isso me deu, digamos, o planejamento inicial. Fazer conta, você tem que fazer conta, tem que sentar e fazer conta, não tem jeito. Tá? São duas contas que talvez sejam imaginárias, tá? Porque também você não conhece todas as variáveis. Tá? Quanto mais informação você tiver, mais amplo será seu conhecimento geral, tá certo? Mais fácil de interpretar a realidade, apenas isso. A liderança, ela é fugaz, tá certo? Ela dura tanto quanto você trabalha para se manter na liderança. Então, por exemplo, desde que nós iniciamos, muitas tabaquerias abriram, não tenho nesse momento o número, mas mais de 100, garanto. E todas elas fecharam. Abriram, fecharam. Redes que começaram a crescer, pararam de crescer. Tá certo? Muitos colocaram tabaqueria do meu lado. Tá? E ainda colocam. Certo? Para mim, a concorrência é um grande motor. Tá? O pior que pode acontecer no mercado é você não ter concorrentes. Se você não tem concorrentes, você perde qualidade. Se você tem concorrentes, o segredo é fazer melhor que ele. Tá? Se você pergunta para um enxadrista, hoje não tem mais enxadrista, né? Mas qual é o segredo de você ganhar uma partida? Faça sempre a melhor jogada. Se antecipe. Como franqueador, você tem que cuidar que todos os fornecedores recebam, que a franqueadora receba e que os fornecedores da franqueadora também recebam. O sea, todo mundo tem que estar com as contas em dia. Tá? Então nós temos, digamos, uma forma de fazer que todos os franqueados paguem seus fornecedores. Se ele atrasar, o fornecedor me avisa. Nós mandamos um aviso. Tá certo? Você deve pagar tal fornecedor, tal boleto, portanto. Se não pagar, tá certo? Nós mandamos uma notificação. Extrajudicial, claro, uma notificação. Formal. E damos um prazo. Se não cumprir com o prazo, nós cortamos a cozinha. O dinheiro aparece magicamente. Magicamente. Porque cortar a cozinha é fechar o negócio. E se fechar, tem multa, tem uma série de coisas que também sofrem consequências. Além de ter que pagar em definitivo o que deve, vai ter que pagar. Então, isso, gente, de pagar por uma coisa que você consumiu, tá certo? Deveria estar na capa do livro, na verdade. Não precisa ninguém explicar que você tem que pagar o que você deve. Tá? Mas, às vezes, as pessoas acham que não é assim. E a gente traz a realidade. Agradeço mais uma vez. Boa noite para vocês e até uma próxima. Hein? Obrigado.